Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Amém, aleluia. Vocês estão prontos aí? Falar sobre libertação é um desafio. Mas é algo urgente e muito importante para a igreja, para todos nós. Esse final de semana, antes de ontem, a gente participou de um evento de muita unção, de muito poder. Hoje estava mais para falar sobre dons espirituais, né? Mas a libertação, irmãos, sem ela, as outras coisas ficam emperradas na nossa vida, sabe? Então vamos falar um pouquinho dela. Tá meio calor. Você está assistindo calor aí ou só eu que estou assistindo? Tá um calor, viu? Quem quiser ligar esse ar-condicionado aí para ir refrescando. João 8,32, todo mundo conhece, né, irmãos? Sim ou não? Foi falado tanto na eleição passada esse versículo que até quem não sabe de Bíblia, conhece de Bíblia, ficou sabendo que João 8,32 existe. E o que diz João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Conhecereis a verdade e a verdade vos... Quem conhece a verdade aí, levanta a mão. Então vamos para casa, está todo mundo liberto, está todo mundo livre. O nosso problema é que a gente é muito simplista. A gente pega um texto, um versículo. Não, até pastor pode usar isso aqui e falar, não, que crente não precisa ser liberto, não, ele já conhece a verdade. Ele já conhece a Jesus. Não, libertação é para o ímpio, libertação é para quem não conhece. Isso é um engano, irmãos. Isso é um engano. Libertação é para nós, é para todo homem, para toda pessoa que erra, que peca, que tem um passado, porque a libertação fala muito do passado nosso, demais do passado. Fala mais do passado do que qualquer outra coisa. Então é para todos nós. E você lê esse versículo aqui, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas você já prestou atenção no 31, no versículo que vem antes? Porque esse versículo 32, ele é um complemento do 31, gente. A gente pega o 32 separado e vai aplicando ele. É claro que à medida que a gente vai conhecendo a verdade, experimentando a verdade, a gente vai ficando livre sim, porque a verdade, ela liberta realmente, com certeza. A verdade a respeito de Deus, a verdade a respeito de mim mesmo, a verdade a respeito da minha vida. E sabe por que a verdade liberta? Você sabe por que a verdade liberta? Porque a verdade expõe. A mentira, ela oculta a gente, ela esconde as coisas. Mas a verdade expõe. Aí quando a verdade expõe a gente, expõe a nossa situação, a verdade sobre a minha condição, a verdade sobre a minha vida, eu tenho que tomar uma atitude. E é essa atitude diante da verdade que promove a libertação. Então o que o versículo anterior fala? 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então esse aqui é um complemento do anterior. Então o versículo anterior, Jesus está falando para aqueles que creram nele, dizendo, ó, se vocês permanecerem no que eu estou ensinando, se vocês permanecerem naquilo que vocês têm ouvido ao meu respeito, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos verdadeiramente. E vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então você vê que é um processo. Você vê que é algo que
não é instantâneo, que é algo que é reservado para aquele que crê no Senhor Jesus, que é um discípulo de Jesus, que está caminhando com Jesus, ele vai conhecendo a verdade e a verdade vai libertando ele. Irmão, todos nós precisamos de libertação. E aqui a gente vai falar de tanta área. A gente vai pegar 2 domingos esse mês sobre libertação. Esse e o próximo. Aí o que vem já é a ceia, né? Então esses 2 nós vamos falar. A gente vai começar a vir bem por fora, assim, porque é muita coisa. É muita coisa que a gente precisa ser liberta. É muita coisa que a gente esbarra na nossa vida, que a gente se assusta. 90% da libertação na vida do crente, na vida de um homem e de uma mulher, depende dele. Depende de mim. Depende de nós. Porque se eu não tiver interesse, se eu não der abertura, se eu não deixar o Espírito de Deus agir na minha vida, se eu não sondar o meu coração, se eu não me submeter, a coisa não acontece. Verdade traz luz. E o inimigo trabalha nas trevas, na escuridão. Então a nossa vida ela vai ter que ser aberta para Deus e para quem precisar ser aberto também. Porque muitas vezes a libertação ela está relacionada com o contexto familiar, casamento. A vida, irmãos, é relacionamento. Repita comigo, a vida é relacionamento. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Se não tiver alguém, fala para o anjo que está aí. A vida é relacionamento. Relacionamento com Deus, primeiramente, e relacionamento com o próximo. Se há algum problema no relacionamento, aí necessita de libertação. A vida é relacionamento. E nos relacionamentos que vêm os problemas. Eu tenho que resolver os meus relacionamentos. Então depende muito de mim. Depende muito da minha fé. Depende muito do meu interesse. Quando eu entendo que eu sou o primeiro beneficiário nessa questão, eu não vou ter problema em me submeter, ir até alguém, em reconhecer e me humilhar muitas vezes. Abra sua Bíblia em Mateus. Isso aqui só foi para dar uma introdução, mas abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, é onde a gente vai ficar trabalhando. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. A partir do 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo conforme queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por essa manhã.
Pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco. Que essa manhã, ó Deus, seja uma manhã sobrenatural. Que a atmosfera do Teu Espírito venha impregnar esse lugar, nossa vida, espírito, alma e corpo. Que a Tua palavra venha como espada. Que toda obra de Satanás seja dissipada, denunciada e expulsa desse lugar e das nossas vidas. E que o Senhor opere poderosamente nessa manhã. Espírito de Deus, eu declaro que o Senhor tem liberdade nesse lugar para atuar nas mentes, nas vidas, nos corações. Esse lugar é teu, as nossas vidas são tuas. Glorifica o nome de Jesus nesse lugar e opera conforme a tua vontade. Para a glória do nome de Jesus nós oramos. Diga amém. Olha só como a libertação é importante. E às vezes nós não temos essa noção. Essa situação dessa mulher, Jesus responde para ela algo muito duro, mas que traz um significado muito importante para nós com relação à libertação. Ele diz: mulher, não é bom, não é correto tomar o pão dos filhos e lanchar os cachorrinhos. Ele está dizendo, ó, é muito duro ouvir isso, mas ele está dizendo, ó, o povo de Deus é filho. Quem não é povo de Deus, é isso aí que você é. Isso que ele falou para ela. Porque a princípio o povo de Deus até aquele momento era Israel. A igreja ainda não tinha iniciado. Hoje é a igreja. O que ele está chamando, o que ele está chamando como libertação? Ele está dizendo que a libertação é o pão dos filhos. Aquela mulher estava atrás de libertação para a sua filha. Então, Jesus está dizendo, não é bom eu pegar o pão dos filhos, que é a libertação do povo, que é tirar o povo da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, das escravidões que esse mundo promove. Não é bom eu tomar esse pão celestial que só Deus pode promover e lanchar para qualquer um. Isso é exclusivo para a igreja. Isso é exclusivo para os filhos. Isso é um privilégio para aqueles que têm acesso a Deus, a sua palavra. Para aqueles que aceitaram o evangelho. Isso é privilégio para eles. Aleluia. Amém? Alguém está me ouvindo? Não? Glória a Deus. Então, irmãos, é algo que só Deus pode proporcionar. Psicologia é algo muito bom, necessário. Terapias são bons. Remédios ajudam em muitas coisas, a pessoa dormir melhor, etc. Mas libertação só Deus promove. Libertação é espiritual. Só Deus realiza. Essas coisas favorecem o corpo, mas a libertação é algo do espírito. É espiritual. Então, Jesus mostra a importância que é. É um pão. O pão é o alimento básico para manter a vida humana. Né? No sentido da palavra aqui. É claro que os alimentos são muito variados. Mas é o alimento básico, padrão, para a vida do ser humano. Então, Jesus está comparando a isso. Sem isso, o que acontece? O ser humano fica debilitado. Fica desnutrido. Uma pessoa desnutrida, uma pessoa debilitada, ela não faz nada direito. Ela não tem ânimo. Ela não tem força. Ela não tem saúde. E espiritualmente, muitas vezes, nossa vida está assim, sem ânimo, sem força, sem saúde, debilitada. Por quê? Porque necessita libertação. Existe um parasita espiritual sugando as tuas forças. Agora, tudo tem a sua razão, tudo tem o seu motivo, tudo tem a sua origem. Nada é por acaso. Então, isso a gente, devagarzinho, a gente vai passar por isso aí e entender a origem de muita coisa. Libertação é a ação ou efeito de colocar ou colocar-se em liberdade. Pôr em liberdade. Alguém que se encontra o quê? Preso. Então quem é que precisa ser liberto? Quem está preso. Agora tem uma coisa, irmãos.
Por isso que aí entra a verdade. Porque muitas vezes a pessoa não sabe que está presa em certas áreas. Precisa de uma verdade, de um esclarecimento, de uma luz. Tem pessoas que não reconhecem, que não identificam, né? Tem outras não, que aquilo já é um sofrimento, já é um fardo que ela carrega. É uma angústia inexplicável. São coisas que simplesmente ficam impedidas de se realizar. Porque existe uma barreira, existe um impedimento. Ora, se eu tentar ir até ali a porta, eu tenho que me desviar ali daquele comongol, aquela parede ali que está ali tampando um pouco a visão. Aquilo é uma barreira, aquilo é um impedimento. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem transpor certas áreas da vida dela porque existe uma barreira, existe um impedimento. O caminho está barrado. A coisa não flui. Necessita libertação naquela área. Algo está errado. Precisa saber o que está acontecendo, por que aquilo acontece. Por que as coisas não fluem, não dão certo. Ora, problema todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem. Mas contínua, que não se resolve, isso está errado. Isso está errado. Alguma coisa está errada. Isso é um sinal de alerta. Em que algo está provocando aquele impedimento ali. Os filhos de Israel, eles estavam no Egito, presos, né? E Deus levantou o quê? Um libertador. Ninguém é livre de um cativeiro sozinho. Mesmo que a pessoa consiga, com aquela força de vontade dela, com oração, com determinação, com entendimento, ficar livre, ela recebeu a ajuda de alguém. Nem que seja um esclarecimento, uma palavra, uma oração. Algo chegou até ela através de alguém que promoveu aquela libertação. Então, para sair de um cativeiro, necessita de ajuda. Necessita. Deus levantou um Moisés para tirar o povo do cativeiro. E ali é uma representação muito interessante. Moisés representando Cristo. O Egito representando o mundo. Faraó representando Satanás. E você vê todo aquele processo até o povo ser livre. Aquilo é um quadro da humanidade. Aquilo é um quadro nosso. De um processo que todo ser humano precisa passar. Ser livre do cativeiro de Satanás. Ser livre das prisões que o mundo traz. Que os relacionamentos trazem. Que o pecado traz. É o processo que nós temos que passar. Todos nós temos que passar. Então ali representa isso, né? Essa mulher, o que ela diz para Jesus? Ela diz que a sua filha está o quê? É o verso, coloca aí, 22. Horrivelmente endemoniada. Ou seja, a coisa está terrível. É uma coisa que a pessoa tem que correr desesperada atrás de ajuda. Horrivelmente endemoniada. Então, o que essa palavra mostra para nós? Que existem níveis de prisões, de possessões, de ações demoníacas. Existem níveis. Essa aqui está no estágio deplorável. Vamos falar no nível 3, no nível pior. Talvez uma pessoa que nunca fica no seu estado normal, agindo como estando fora de si, né? Maioria das pessoas que têm demência, que estão internadas em hospício, elas se enquadram nisso aqui. É um estado de deplorável de endemoniamento, horrivelmente endemoniado.
Pouquíssimos, raríssimos, eles são só questões psicológicas. É muito raro. A maioria é isso aqui. Então, existem níveis. Um nível baixo, médio e um nível alto, que é o nível dessa menina aí, né? Então, a pessoa pode ter uma opressão, e nesse nível de opressão ela pode ter uma opressão leve, uma opressão média, uma opressão pesada. A pessoa tem alguns sintomas no corpo, né? Vai entrando no nível assim de angústia, né? Dores no corpo, dor de cabeça, aquela coisa pesada. É um peso espiritual. Um peso espiritual sobre a pessoa. Um peso sobre o espírito, sobre a alma da pessoa, que afeta também o corpo da pessoa. A pessoa se sente pesada, oprimida, desanimada, sem forças. Isso são opressões, né? E são vários níveis que a pessoa pode estar sofrendo isso. Essa menina estava no estado terrível e a mãe corre para socorrer. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu, quando era criança, eu convivi com uma pessoa, o estado dela acho que era parecido com o dessa menina aí. Ela ficava totalmente fora de si. Totalmente. Era uma coisa muito feia. Não conhecia ninguém. Ela via outros espíritos nas pessoas, gritava. Meu Deus, era uma coisa doida. Começava a cantar uns cânticos que ninguém nunca ouviu falar. Corria para o meio da pista, sentava no meio da pista, passando o carro. Botava um copo d'água entre as pernas. Era totalmente fora de si. E aí, hoje, graças a Deus, é uma crente, né, da Assembleia de Deus, converteu e tudo. Mas foi um período muito difícil, aquele período ali. Agora, a libertação é para quem quer ser livre. Se uma pessoa não quiser, ela vai continuar na situação que ela se encontra. Então isso é muito sério. Aí você fala assim, pastor, mas tem gente que não quer ser livre? Tem gente que não quer, irmãos. Tem gente que não quer perdoar. Aí nós vamos entrar na parte mais sensível da parte de libertação, que é a questão do perdão. Eu falei aqui, a vida é relacionamento, gente. Relacionamento sem perdão é relacionamento doentio. É relacionamento que vai prender a alma da pessoa. Vai trazer opressão, vai trazer enfermidades. Então, tem pessoas que não conseguem. E às vezes é difícil mesmo, pelo que a pessoa passou, né? Pelo que ela sofreu, pelo que ela viveu. Né? É difícil, às vezes, ela liberar aquela outra pessoa. Realmente é difícil. Por isso tem que passar por um processo. Por isso que a pessoa tem que reconhecer que precisa, pedir a ajuda de Deus, receber oração, buscar no Senhor a condição de tirar aquela pessoa do coração, da mente, do seu passado. Eu falei que libertação tem muito a ver com o passado? Demais. A pessoa muitas vezes ela ficou presa em determinada época da vida dela. Que foi abusada, que sofreu um trauma, um acidente, um espancamento, uma violência. E ela ficou presa naquilo ali. Que ela viveu lá atrás. E o que lá em Apocalipse diz assim, ó, Apocalipse 3, não lembro o versículo aqui. Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, lembra, pois, de onde caíste, volta e arrepende-te.
Você tem que voltar em determinados momentos da vida para consertar, para reconhecer. E muitas vezes viver aquela dor. A gente precisa, em determinados processos de libertação, a pessoa ela tem que viver aquela dor para poder liberar dentro daquela dor o perdão e ficar livre daquela pessoa, ficar livre daquela opressão, ficar livre daquela angústia, daquele trauma que ela carrega. A gente tem que entender, irmão, que a cura de doenças, a cura de certos males, seja ele físico ou espiritual ou da alma, a cura de muitas coisas está dentro de um veneno que a causou, do problema que causou. A cura de muitas coisas está dentro do problema que a gente passou, que a gente viveu. A cura está lá dentro. Você já viu isso? Que a maioria das vacinas, a maioria dos antídotos que é feito para curar certas pestes, certas doenças, é tirada do veneno. É tirada do vírus que causa aquilo ali. Por quê? Porque a cura está lá dentro. A cura está dentro desse trauma que você viveu. A cura está dentro dessa situação que você viveu. A cura está dentro dela. Você tem que encarar isso. Pedir a misericórdia de Deus, a graça de Deus, para você encarar isso e liberar essa pessoa, liberar essa situação. Porque a cura vai estar aí. A partir do momento que você fica livre disso, você lembra, você fala do assunto, aquilo não te incomoda mais. Você pode falar daquilo sem problema. Não é esquecer, é lembrar sem sofrer. O sofrimento acaba, você fica livre dele. Acabou, eu liberei, ô glória, estou livre. E Deus permitiu que eu passasse por aquilo, para mim experimentar o seu poder, a sua graça, a sua glória, e me tornar um canal na vida de outras pessoas que passam por situações semelhantes. Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou ser um canal? Se eu não vivi? Agora, quando eu vivo, eu posso tirar alguém do mesmo lugar o qual um dia eu me encontrei. Então você não pode fugir da dor. Não adianta, está no passado. Passado, tempo não resolve. A gente ministrou aqui, irmãos, tem 2 domingos, né? Falando sobre a situação lá dos Gibeonitas. O tempo não resolveu, gente. A aliança, havia uma aliança, e a aliança foi quebrada. A aliança foi quebrada. E a fome veio no tempo de Davi, 400 anos depois. A fome veio. Por que essa fome? O porquê disso? Qual a razão disso? Uma aliança foi quebrada. Ah, mas tem tanto tempo. Pois é, mas o tempo não vai resolver. O tempo não vai resolver nada. O que resolve é o perdão. O que resolve é o arrependimento. O que resolve é você reconhecer o erro. Seu ou de quem quer que seja. E você entregar a Deus e passar o sangue sobre aquilo. Isso é que resolve. Por isso que a verdade liberta. A verdade sobre aquilo que está causando a tua dor, teu sofrimento. Você tem que saber a verdade sobre aquilo. Jogar a verdade em cima daquilo. Verdade é luz. Aí a verdade liberta. Mas a verdade só de teoria, ela não liberta ninguém. Kenneth Hagin, ele conta a história de uma mulher que ela ouvia vozes. Uma crente. Eu ficava ouvindo vozes. E aquilo já estava perturbando ela. E ela já tinha recebido a oração dos melhor do momento lá. Os maiores pregadores já tinham orado por ela, os homens mais ungidos já tinham orado por ela, e a mulher continuava ouvindo voz. E um dia a esposa, aliás, o marido e ela, né? E a mulher, o esposo,
Foram conversar com ele. E aí Deus deu discernimento para ele. Falou, olha, a senhora continua ouvindo voz e a senhora vai continuar ouvindo porque a senhora quer ouvir. Aí quando falou ela, realmente eu gosto de ouvir. Então não vai ser liberto. Irmão, uma coisinha que você dá para Satanás, por que Moisés falou assim, nenhuma unha vai ficar? Na libertação do povo do Egito. Nenhuma unha vai. Uma unha que você dá para o inimigo, naquela unha ele te prende. Uma palavra, irmão, cuidado com a tua boca, uma palavra que você consente, um sim que você dá, uma concordância que você dá. Às vezes você está vendo uma coisa na televisão e aquilo tem procedência maligna. Você concorda com aquilo. Aquela tua concordânciazinha ali já é uma porta para o inimigo te oprimir. Entrar na sua casa. Ele é sujo. Ele não faz sem autorização. Sem autorização ele não faz. Sem autorização ele não tem poder nenhum. Obrigado. Ele não tem. Então o que ele precisa? Só de um consentimentozinho. Só de uma autorizaçãozinha. Só de uma unhazinha. Para ele para ele prender. Para ele se instalar. Então a gente tem que ser vigilante com isso. Você não pode concordar com as obras das trevas com a tua boca. A vida é difícil mesmo. É mesmo, é difícil mesmo. Pronto, você está concordando. O inimigo vai armar mais dificuldade para você. Porque você gosta, você concordou. Pastor, mas irmão. Eu não vou ficar boa mesmo não. Não tem jeito para mim mesmo não. Esse negócio não me deixa. É a sua boca que está aumentando a força do inimigo para a prisão continuar. Ele vai se valer disso. Dessa autorização. Desse consentimento. Dessa concordância com as obras dele. Consentimento que a gente dá, a concordância que ele dá, é tudo que ele precisa para agir, para permanecer, para não sair. Então isso é super importante. E os crentes são desatentos contra isso. A gente é desatento. Eu mesmo, qualquer um de nós, a gente é enganado pela boca da gente. Aí você tem que correr logo e corrigir o que falou. Senhor, perdão, não sou não. Não sou isso não. Não, meu filho não é isso não. Em nome de Jesus, eu cancelo essa palavra. Pronto. Mas a gente não usa direito os lábios, e aí? E o Tiago fala, né? Tiago 3, ele fala que a língua ela é inflamada, ou seja, ela é incentivada pelo inferno. Isso é muito forte, gente. Nossa, Tiago não poupou palavras, não. É muito forte. Então, se a pessoa não quiser, o melhor do melhor, o mais ungido do mais ungido, pode orar, fazer campanha, não vai. Irmão, aquela menina que entra aqui, parece um zumbi, né? Carregada de demônio. Uma das vezes que ela entrou, até acho que a Thalita conversou com ela, pegou contato e tudo. Não sei se foi na segunda vez, já foi umas 3 vezes que ela veio, 4 vezes já. Ela falou que ia se jogar na frente do carro, na pista ali. Aí ela viu a igreja, algo falou para ela, entra. Aí ela entrou. Estava passando aqui. Eu orei por ela, caiu endemoniada. Os demônios saiu, fiz ela fazer uma oração de confissão, tal. Foi embora. Pegou o contato, liga, manda coisa de culto. Ela não responde, daqui a pouco ela bloqueou a irmã. A pessoa quer? Não quer, gente. Olha o que acontece. Voltou de novo, mas passou um mês, aparece de novo. O demônio nunca vai largar enquanto a pessoa não quiser. Ele nunca vai largar. Voltou aqui de novo. Aí a última vez veio aqui tem uns 2, 3 domingos.
Aí pessoas que não conhecem falam, pega o nome, visita, não sei o quê. Não, já. As pessoas, né, mais novas na igreja não querendo ensinar pra gente como fazer. Não, tem que pegar o nome, pastor, tem que não sei o quê. Falei, tá bom, não, irmão, a gente já sabe aqui. Mesma coisa. Caiu. Amor, faz ela confessar aí. Fez ela confessar. Cancelar pacto com as trevas. Entregar a vida para Jesus. Estou bem aliviada. Muito obrigado. Te agradeço. Pegou contato de novo. Irmã entra em contato de novo. Manda anúncio de culto. A pessoa não responde. Daqui a pouco bloqueia do mesmo jeito. Como é que ajuda? Como é que ajuda quem não quer ser ajudado? Tem como não? Não tem. Isso é a libertação. Não tem. Mas quando vir o pastor mais ungido. Mas o fulano vai estar na igreja, eu vou lá. Mas ciclano vai... Bom receber oração de gente ungida. Maravilhoso. Mas, meu amigo, meu irmão, como eu te falo, 90% é você. É você. Se essa mulher não sai da casa dela e corre atrás de Jesus e passa por tudo que ela passou, hein? Porque Jesus estava cumprindo as profecias. Ele foi enviado para as ovelhas de Israel, para o povo de Israel. Então, ela era uma intrusa. Mas a fé dela foi tanta que ele abriu uma exceção para ela. Ele disse, eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é Ciro Fenícia. Eu fui enviado primeiro para cá. Mas ela quebrou ali. O desespero era tão grande. A convicção, a determinação era tão grande que ela quebrou o protocolo. Ela mudou ali. O ministério de Jesus, ele foi... Vê se vai dar tempo de eu falar isso aqui antes da gente... O ministério de Jesus, ele é profetizado por Isaías 61, capítulo 1. Coloca aí. Como ministério de um grande libertador. Jesus, quando vai iniciar o seu ministério, a primeira escritura que ele lê, em Mateus 4, é Lucas 4. Lucas 4, não sei se é verso 11, que ele repete, ele lê esse texto. Quando ele vai iniciar o seu ministério, ele lê esses textos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Isso aqui tudo está falando sobre libertação. Jesus veio para isso. E João vai dizer que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então aqui, ó os níveis aqui, ó. Quebrantado de coração. A pessoa está machucada no coração dela, na alma dela. Jesus veio para libertar esse tipo de gente. Somos nós. Libertação de cativos. A pessoa está dentro de um cativeiro. Dentro de um cativeiro. Uma prisão. Droga, prostituição, pornografia. Está dentro de uma prisão. Tem gente da igreja dentro de prisões. Dentro de um cativeiro. E ele convive com aquilo. Vem para a igreja, louva, levanta a mão, tudo. Chora durante a pregação, mas continua com o cativeiro. Ele convive, já convive há anos com o cativeiro. Por quê? Porque não tem força, sempre com recaída. E aí vai convivendo com o cativeiro. É tudo que o diabo quer, né? Que a gente se acomode com as nossas mazelas. Você não pode ver assim. Por isso a gente vai falar de batalha espiritual. Batalha espiritual é você manter a sua libertação. Batalha espiritual é a luta diária contra as obras das trevas. Isso é a batalha espiritual. Que todo crente tem que
praticar. E a pastora leu no início aqui, Efésios 6. Ali está falando sobre batalha espiritual. Não está falando sobre libertação, está falando sobre batalha espiritual. Que é você manter a sua libertação e você ir conquistando territórios, né, que o inimigo roubou na sua vida, você ir avançando na sua vida espiritual. A batalha espiritual é para avançar. Então, tem gente que está em cativeiro, tem gente que está só algemado. Libertar os algemados. Não chega a ser um cativeiro, mas ele está preso. Está preso em alguma coisa. Né? Então, tudo isso é o que Jesus veio fazer. E quando Jesus, vou falar aqui rapidinho, para a gente voltar para o texto e encerrar. Abre aí Marcos 1. Quando Jesus inicia o seu ministério, e um homem é liberto ali de um espírito imundo, é a primeira vez, eu acho que na Terra, né? Pelo menos registrado, que isso ocorre. É que eles chamam um alvoroço. Marcos 1, 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz. Por que ele faz isso? Porque ele não quer sair, né? Ele faz esse estardalhaço, ele agita, ele grita, ele esperneia. Por quê? Porque ele não quer sair. Saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Isso logo fez com que a fama de Jesus corresse por toda parte. Então, quando ele inicia o seu ministério, ele já encontra dentro da sinagoga um homem que era provavelmente frequente ali, participando das reuniões, participando do culto de então, possesso de um espírito imundo. E só foi o contato ali com Jesus para o negócio aparecer e ter esse processo aí na vida desse homem. Você tem que entender um detalhe aqui, antes da gente partir para um momento de oração. A libertação, ela está ligada intimamente ao pecado. Então, todo prejuízo humano, né? Todo prejuízo humano, toda decadência humana, todo sofrimento humano, tudo que o homem passa de ruim está ligado ao pecado. Esse pecado pode ser seu, mas pode ser de alguém. Que você se relacionou, que você se relaciona, que veio antes de você, né? Uma herança. Esse pecado pode ser um pecado consciente, um pecado inconsciente. A pessoa não tem nem noção que realmente aquilo que ela praticou foi algo pecaminoso, mas foi. Né? Ignorância no fato. Consciente, inconsciente. Todo pecado nos coloca no terreno do diabo. Né? Então, o pecado ele é o principal agente. O pecado é a principal prisão do ser humano, que desencadeia todas as demais prisões. Então, Satanás sempre vai precisar de uma brecha, e o pecado é a principal. Ali o povo foi amaldiçoado quando pecou. O povo só foi amaldiçoado ali quando Balaão, naquele processo de Balaão, quando o povo pecou.
Então, enquanto a gente não peca, a gente não abre brecha para Satanás. Uma coisa interessante nesse episódio aqui dessa mulher, voltando para a mulher aqui para a gente caminhar para o final, é que ela estava buscando libertação para outra pessoa. Ela estava buscando para a filha, não era para ela, era para a filha. Olha só como no mundo espiritual, como a fé ela é dinâmica, como a fé ela é poderosa. Então, irmão, não tem nada demais. Às vezes a pessoa traz foto, esses pastor religioso demais, esse pastor muito tradicional, fica condenando certas coisas que não tem problema. Eu não vejo problema nenhum, porque o mundo espiritual trabalha pela fé. A pessoa pode ser alcançada através de uma foto, uma representação. Paulo, as roupas dele eram levadas e as pessoas eram curadas através dos seus lenços pessoais, as pessoas eram libertas. Essa menina não estava presente, mas a mãe estava. E foi a fé da mãe que libertou a menina. Foi a fé da mãe. Então podemos sim buscar libertação por outras pessoas. Podemos sim buscar libertação, fazer um propósito sim, e orar por outras pessoas para que elas sejam livres. E Deus vai agir e elas vão ser. Isso é conforme a nossa fé. Quantos de vocês estão aqui porque outras pessoas pagaram o preço, oraram, e houve um processo de libertação na vida de vocês, para vocês chegarem até esse lugar? Então isso é perfeitamente normal no mundo espiritual. Outra coisa interessante aqui, versículo 28. O endemoniamento daquela mulher, o texto trata como se fosse uma doença. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Em outros termos, ficou curada. É certo endemoniamento, porque para o povo de então podia ser uma loucura o comportamento dela. É louca, ela é doida, ela é maluca. Não, aquilo era demônio. E a partir daquele momento a menina ficou curada. A mulher libertou a própria filha. A fé é fundamental. Então tem pessoas que têm... Esse é um grande problema de muitas pessoas, muito crentes, é aquela fé fraca. É aquela fé negativa. Fé negativa, olha só. A pessoa crê mais que vai ficar pior do que vai ficar bem. É uma fé negativa. Ela crê mais que não vai dar certo do que vai dar certo. Ela crê mais que o problema vai voltar do que realmente ela ficou livre. Esse tipo de fé negativa, não pode haver um processo proveitoso de libertação na vida dessa pessoa. Tem que ser uma fé convicta, uma fé certa, uma fé segura. Tem muitas pessoas que têm pesadelo. Aí, lê o Salmo 91 antes de dormir, faz oração e tal. Tudo isso é válido, irmão. Mas se não houver fé, não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada você ficar lendo o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o Senhor me faz dormir. Não vai resolver nada isso, irmão. Isso não vai resolver nada. É melhor você deitar e falar assim, em nome de Jesus, não tem pesadelo, demônio não vem no meu quarto e acabou. E vai dormir. Acabou, não acontece nada. Não acontece nada. É você ter a fé firme. Entende? Então, pessoa de fé fraca é muito complicada. Então, vamos lá. Alguns passos aqui para a gente poder orar. Rapidinho. Primeiro, o reconhecimento. O reconhecimento que a gente precisa. Eu reconheço que eu preciso. Eu estou aqui, eu também estou atrás de libertação. Claro que sim. Ué. Às vezes a nossa postura, o nosso temperamento, as nossas ações não estão correspondentes. Irmão, gente 100% equilibrada, 100% amorosa, 100% só lá em cima, só lá na glória. Tá? Lá na glória, esse povo está lá. Aqui,
A gente pode estar até indo bem, mas 100% não tem não. Tá bom? Então a gente precisa sempre. E aí entra a batalha, né? A batalha espiritual. A batalha da fé que Paulo fala, né? É uma batalha espiritual. Então, primeira coisa, reconhecer. Eu preciso, Senhor. Eu preciso ter uma fé renovada, forte, para resistir o que Satanás tenta lançar na minha vida. Eu preciso, Senhor, dessa fé. Eu reconheço essas dificuldades, essas limitações na minha vida, no meu caráter, certas perturbações que me acompanham. Então a pessoa tem que reconhecer. Primeira coisa, reconhecer. Eu preciso. A segunda coisa é crer. A segunda coisa é crer que vai ficar livre. Ora, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está aqui, gente. Oxi. O mesmo Jesus que libertou aquela mulher, ele está aqui essa manhã. Agora, a gente tem que ter fé compatível para alcançar esse favor dele. Então é crer. Crer que o seu poder está aqui para nos livrar. Terceira coisa, confessar situações diante de Deus, renunciar, né? Situações, pecados, envolvimento, prática, palavra que foi dita que não devia, ambientes que entrou que não devia, renunciar a essas coisas. Cancelar pactos que você fez com seus lábios. Pacto é feito com os lábios, com sangue, várias formas você faz pacto. Você está concordando, você está pactuando ali, né? Com aquela coisa. E mandar embora toda influência, todo espírito imundo, toda ação demoníaca, mandar embora. E por último, você ir conservando a sua libertação, resistindo ao diabo. Aí entra o processo de batalha. De batalha espiritual. Então você tem que ter esse comportamento para que surja efeito. Tem que seguir as recomendações que a palavra de Deus nos dá, para que a gente possa usufruir dos benefícios que ela tem para nós. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos vir aqui para frente todo mundo logo. Eu não vou orar por todo mundo não, tá? Só por quem realmente precisar. A gente vai orar geral. Você vai posicionar. E a gente ora por quem realmente precisa. A gente vai impor as mãos aqui. Lembre que libertação é um processo. Hoje a gente está começando um processo, né? Aqui. Gente, uma coisa maravilhosa. Que o diabo odeia. E que é a tua garantia de vitória, sabe o que é? É o sangue de Jesus. Começa a clamar o sangue de Jesus na tua vida. Que ele venha te purificar, te perdoar nessa manhã, te lavar. Dizer, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Aleluia. Graças ao sangue eu sou livre. Graças ao sangue eu sou perdoado. Graças ao sangue o inimigo não tem poder na minha vida. Oh, graças ao teu sangue, Jesus. Oh, Pai. Eu posso ser livre nessa manhã de todo mal, de toda obra maligna, de todo pecado. Nessa manhã, caminhos vão ser abertos aqui para pessoas que estavam interrompidos. Serão abertos nessa manhã. Caminhos que estavam fechados serão abertos nessa manhã. Na vida de pessoas aqui. Oh, você achava que isso era físico? Não, isso era espiritual. Era espiritual. Mas vai ser aberto na tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, cobre-nos com teu sangue agora.
Cobre-nos com teu sangue agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus vivo, Deus santo, é pelo sangue de Jesus, é pelo teu sangue que nós somos livres agora de toda obra de Satanás, de toda obra de demônio, de toda obra maligna. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós tiramos agora da mão do diabo toda autorização que foi dada através dos nossos lábios, através da nossa atitude, através do nosso envolvimento, através, Senhor, da nossa ignorância. Nós pedimos perdão ao Senhor e nós tiramos agora da mão de Satanás, nós tiramos agora das mãos do diabo, em nome de Jesus, toda autorização. Oh, meu Deus, tudo aquilo que deu legalidade, tudo aquilo que deu brecha para Satanás, nós tiramos da mão dele nessa manhã agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós arrancamos, nenhuma unha vai ficar, nenhuma unha nós deixamos, em nome de Jesus, seja por palavras, seja por atos. Passa o teu sangue agora na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. E nós anulamos agora esse contrato com as trevas, nós anulamos agora isso que foi dado autorização a Satanás, nós anulamos agora nessa manhã, em nome de Jesus, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós cancelamos, nós anulamos agora, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Está cancelada, está cancelada, está cancelada, está cancelada toda escritura, todo contrato, todo pacto, toda palavra, tudo que Satanás tomou vantagem em nossa vida, nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Continua com os olhos fechados, continue em oração. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus vivo, Deus santo. Tudo aquilo que o inimigo tem causado de prejuízo, tudo aquilo que o inimigo tem usado para prender, tudo aquilo que o inimigo tem usado para escravizar, toda enfermidade, toda perturbação, todo mal, toda ação imunda do inimigo nas vidas, nas mentes, nos corações, nos corpos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós não aceitamos. Você começa a dizer que você não aceita isso na sua vida. Nós não aceitamos a ação maligna em nenhuma área da vida dos teus filhos agora. Nós não aceitamos em nome de Jesus. Na área financeira, nós não aceitamos a ação do inimigo na área financeira agora. Nós não aceitamos na área emocional nenhuma ação do inimigo agora. Nós não aceitamos, meu Pai, nessa manhã, nenhuma ação do inimigo agora, em nome de Jesus, no corpo, no espírito, na alma, em nome de Jesus, nós não aceitamos, nós te resistimos agora, nós como igreja nos levantamos agora, em nome de Jesus Cristo, para dar uma ordem agora no mundo espiritual, para dar uma ordem agora sobre todas as coisas que tem causado mal, que tem causado prejuízo, que tem causado tristeza, que tem causado dor, que tem causado sofrimento, que tem causado pânico, que tem causado, Senhor, pesadelos, que tem causado dívidas, que tem causado toda e qualquer espécie de mal e prejuízo. Em nome de Jesus, nós levantamos para dar uma ordem a todo esse lixo, a toda essa bagagem maligna, ser agora expulsa das nossas vidas, ser agora retirada agora, em nome de Jesus, todos os demônios que trabalharam para construir essas coisas ruins, esses prejuízos, esses bloqueios,
esses impedimentos, todos os demônios que trabalharam para construir, seja desmanchado agora. Seja desmanchado agora no mundo espiritual, seja desfeito agora no mundo espiritual, e nós damos uma ordem a todos esses espíritos imundos que vieram com essas coisas, a pegar todo esse lixo, toda essa bagagem, toda essa desconstrução, em nome do Senhor Jesus. Toma tudo que é teu, e pela uma ordem da igreja agora, tu vai sumir com todo esse lixo, tu vai sumir com toda essa bagagem imunda, tu vai sumir com todo esse prejuízo, em nome de Jesus. Sai com tudo que é teu, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem se sente abençoado nessa manhã, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Só fica aqui que realmente tem coisa urgente. Os demais podem voltar para os seus lugares.